Olha, tem gente de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de vários lugares, aqui de todos os lugares, né? E hoje nós vamos falar sobre investimentos, tá? Tem gente aqui de Coronel Fabriciano, de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos lá no canal do YouTube, né? Então você corre para lá também, vai lá pro canal do YouTube, porque lá eu vou estar falando sobre como começar a investir do zero, sem nenhum... Você não tem conhecimento de finanças, você não tem conhecimento de investimento. Então fica nessa live aqui, tá? Vou falar sobre isso, dar algumas dicas, algumas estratégias, tá? Falar um pouquinho do que a gente vem falando na metanoia financeira. Olá, Rodrigo! Beijo! Dali, Audrey! Olha só, o que você tem que fazer? Eu tô falando aqui, né? Olhando aqui para nossa câmera, tá? Lá do nosso YouTube. E eu vou falar para você um passo a passo, de forma bem prática, como você começar a investir, tá bom? Então, já estamos aqui entrando ao vivo agora, pontualmente 20 horas, né? Olha, a Bispa Louise tá aqui de Sorocaba, beijo para vocês também. Gente, olha só, você está participando de uma série chamada Metanoia Financeira. Essa série, metanoia, é uma palavra do grego que significa o quê? Mudança de mentalidade. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque felizmente que você está aqui também na live, mas infelizmente você sabe, não temos uma cultura de investimentos, nem de cuidado de dinheiro. Brasileiro é bom de trabalho, não é mesmo? Trabalha bem, trabalha 240 horas ou mais por mês pelo seu salário, porém, não para uma hora do mês para cuidar do seu dinheiro de forma assim eficaz, né? Então vocês estão aqui para que a gente mude essa realidade. Mudar a mentalidade. Porque às vezes, porque alguém... aquela frase que sempre se fala, né? Quem casa quer casa. Aí você quer também ter a casa. E talvez não seja o momento certo. Eu falo muito assim, ó, os sonhos estão na nossa timeline, às vezes meio invertido. E bagunça todas as finanças de uma casa, de uma família. Porque o certo é você planejar. Você pode ter tudo. Aliás, assim, tudo você nunca vai ter. Você nunca vai poder ter tudo, porque a grande verdade é que humanamente, né, se nós falarmos de apelos que existem até, enfim, do comércio, dos negócios, né, você sempre vai se achar incompleto. Exatamente por isso que eu falo da parte espiritual também, porque ela nos completa. E aí você descobriu o seu propósito, na sua origem, né? Daquele que te criou, então aí o seu dinheiro, ele começa de fato a te servir. Não são só propósitos, não são só sonhos realizados aleatoriamente, mas são sonhos, são propósitos que preenchem você como ser humano. Então, de modo geral, as pessoas elas são insaciáveis, porque agora você tem um iPhone, já não sei mais nem qual que é a última geração, né? Aí o que você faz? Vai passando o tempo, tem que mudar o iPhone, tem que mudar o celular ou outro telefone que você possa ter, um Samsung, tem que mudar a TV, tem que mudar o computador e, na verdade, sempre existe uma demanda melhor. Antigamente só usava aquele açúcar cristal, né, para adoçar um cafezinho. Aí agora, depois de um tempo, veio o tal do açúcar mascavo. Nossa, esse é mais saudável, só que bem mais caro, obviamente. Daí depois do açúcar mascavo apareceu o demerara, um pouquinho melhor que o branco, mas é um pouco menor, inferior ao mascavo. Aí você pensa, não, então vou trocar para esse. Daí aparece agora açúcar de coco, que é melhor que todo mundo. Assim acontece com a manteiga. No fundo, você nunca dá conta de acompanhar as coisas, né? É óbvio que é importante, que são mudanças de tecnologia, que vem para beneficiar a nossa saúde. Mas a gente pode falar com roupa, a gente pode falar com moda, e hoje tem moda não só de roupa, né? Tem moda para casa, moda para louça, moda para toalha de banho, moda para tudo. Então, se a gente falar de coisas, e quando eu falo de prosperidade, é muito além de coisas. Prosperidade não são coisas, essa é a parte mais miserável, né? Achar que prosperidade é ter bens. Essa é a parte mais miserável da prosperidade, né? Porque
quando existe uma mentalidade próspera, existe o que? Tudo prospera, tudo, as coisas acontecem. Você talvez não tenha o que você quer, mas você vai ter o que você precisa. E isso é muito importante. Então, tenho bastante pessoas aqui, entraram aqui no meu Instagram. Gente, corre lá pro canal do YouTube, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou encerrar a transmissão aqui, porque a internet não vai aguentar tudo, né? E eu vou já agora começar, então, pontualmente, tá? Sobre investimentos, a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? O Rodrigo, estou investindo pela Quantum. O André de Ubatuba, a Kelly, olá Tânia, beijo para vocês. Gente, vamos falar sobre investimento agora? Vamos começar de forma bem prática, tá? É um bate-papo aqui. No final eu vou buscar aqui, vou responder todas as perguntas de vocês, dúvidas, então anotem enquanto eu tô falando. E não durma com dúvida. Eu não durmo com dúvida. Se eu tiver dúvida de alguma coisa, eu pergunto para a pessoa, né? Às vezes, não é nem às vezes o momento certo, mas anota, poxa, eu não vou dormir com essa dúvida, né? Eu vou ter ela respondida. Também no final, se não der tempo, tá? Faz o seguinte, quem está no canal do YouTube, daí vai para o Instagram, por quê? O Instagram também é Audrey Barnesch, @AudreyBarnesch. Lá eu também vou estar respondendo perguntas durante toda a semana, lá no Stories, né? Faço uma pergunta sobre investimentos, vou responder todos vocês, tá? E também, quando acabar aqui, eu vou postar uma foto sobre essa live e vocês deixem abaixo dos comentários #metanoiafinanceira, tá bom? Então, vamos falar agora de investimentos. A primeira coisa, não tem como você gerar riqueza no nosso sistema financeiro brasileiro atual, tá? Por quê? Porque a ideia é que os investimentos, eles sejam uma renda extra. Ao invés de, talvez muitas pessoas que estão assistindo isso aqui falam que tem o seu trabalho, talvez tradicional, e tem uma segunda fonte de renda, de outro trabalho, de aulas particulares que estão dando, né? Tem várias ideias de renda extra que você pode fazer, de coisas online, né? Você tem uma segunda renda extra. Porém, ao longo do tempo, vamos falar a verdade, a gente perde capacidade produtiva. Isso acontece com todo ser humano. Então, você começa não produzindo nada, daí você faz uma curva, né? Eu tenho até um gráfico que às vezes eu mostro em palestras exatamente sobre isso. E depois nós vamos baixando a nossa produtividade mesmo, né? Talvez você vá começar a ganhar menos também ao longo dos anos. E você também não tá mais com aquele pique todo de fazer hora extra, de trabalhar de noite, de acordar de madrugada. Muda, né? Já quando a gente tem filho já muda a rotina, já muda a dinâmica, né? Então, nós precisamos ter uma segunda fonte de renda ou terceira fonte de renda. Tá? Como é que eu faço mais fontes de renda além do meu trabalho? Porque é o seguinte, tem pessoas que não podem tirar férias. Não dá nem para pegar uma gripe, tá? Por quê? Porque o trabalho depende exclusivamente de você estar presente. E isso é um grande risco. Porque, de fato, você não consegue nem desfrutar. Você trabalha para ter dinheiro, mas não desfruta do dinheiro. Isso também é um grande problema. Porque nós trabalhamos para... enfim, para dar um conforto maior para a família, para melhorar a situação, para ter o que comer, para ter o que vestir, né? As necessidades básicas, vamos falar assim, não estou falando de coisas além disso. E às vezes você fica trabalhando só com isso, só que Deus é um Deus de amor. Ele ama, né, ver a gente feliz, realizado, conhece os desejos mais profundos do nosso coração, mas nós precisamos, né, tava até conversando com meu marido hoje, num momento, né, nós precisamos limpar a era, nós precisamos limpar, sabe, as ervas daninhas para nascer alguma coisa. Então, você precisa ter disciplina, você precisa ter conhecimento para se tornar o quê? Um bom administrador dos recursos que Deus coloca na tua mão, tá? Não adianta só trabalhar para ter, isso é muito importante, né? Quem gosta de bastante direção de Deus aí para essa área de negócios, de finanças, você pode ler o livro de Provérbios todinho, que tem muita, né? Fala sobre o preguiçoso, que quem não trabalha não pode comer, não tem direito, né?
Mas eu quero também falar sobre você multiplicar isso que Deus coloca na tua mão. E o sistema financeiro brasileiro atual, ele impede você de gerar riqueza, de ter uma segunda fonte de renda oriunda dos investimentos. A ideia é que você trabalhe, você poupe um valor mensalmente para investimentos. Quem assistiu a aula da semana passada viu que eu falo de você separar 20% dos teus recursos para investir, para ações, 10% para ações, 10% para o futuro mesmo, multiplicação, recursos esses que vão servir o teu propósito, o propósito de Deus, né? Daquilo que você foi chamado para realizar. Então, o que acontece? Você vai separar 20% hoje, né? A aula não é sobre a gente dividir o orçamento, mas você vai separar 20% para investimentos. Aonde você vai investir? Na poupança vai deixar? Não. Não pode deixar na poupança, por quê? Porque ao longo do tempo, presta atenção, eu ouço muitas pessoas falarem para mim assim, Audrey, pelo menos na poupança tá seguro. Engano total, sabe por quê? Porque na poupança você está perdendo dinheiro. Talvez fosse melhor estar investindo em renda variável, em ações, porque você corre também o risco de perder em ações, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Mas na poupança, mas pelo menos está lá. Gente, mas olha só, eu quero falar aqui uma forma bem simples, se for difícil depois você faz pergunta, mas eu estou explicando, e eu sempre gostei de fazer analogias, de comparar com algumas coisas, mas principalmente de explicar para os meus alunos, tá? Gosto muito de fazer isso, né, nas mentorias dos alunos do curso Transformation, da forma que eu gostaria de ter aprendido há uns anos atrás, quando eu comecei, que não tinha poucas mulheres no mercado, né? Muito livro técnico, praticamente os bons livros muito em inglês. E aí tive que bater muita cabeça para chegar hoje aqui e poder falar para vocês assim de uma forma simples, né? Não é profunda, talvez você tenha até mais conhecimento ou não, eu não sei, mas eu estou explicando de uma forma que é suficiente para você não ser enganado, tá? Então pensa o seguinte. Há umas semanas atrás, a gente teve o quê? Uma redução da nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic. Ela está no menor patamar histórico, em 6%. O que isso quer dizer? O que isso impacta nos teus investimentos e no teu negócio? Na verdade, para investimentos, vamos falar o seguinte, no passado não tão distante, lá em 2016, o que acontecia com essa mesma taxa Selic? Ela estava valendo 14,25. Estou dando o ápice dela mesmo, tá? 14,25 em 2016. Aí agora, 2019, não é tão longe assim, está 6. Veio caindo, né, ao longo do tempo. Tem sempre uma reunião do Copom, do comitê, né, que faz essa reunião, define essa taxa de juros. Então também a inflação acompanha. Mas eu vou por partes aqui. A grosso modo, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que há um tempo atrás, você tinha, vamos supor assim, eu vou dar um exemplo bem hipotético, tá? Mas vamos supor que você tinha 100 mil reais, ou você tinha R$1.000, pode ser também. Vamos dar esse exemplo. Você tinha R$1.000 para investir. Você fazia o quê? Fez o quê em 2016 ou não fez? Não vem ao caso, mas a ideia é o seguinte, você pensava o quê se você é investidor? Cruza os braços, tá? Cruza os braços porque se deixar num investimento seguro, conservador, de renda fixa, você ia ganhar já 14,25 de retorno, ou seja, 14,25 de rentabilidade, tá? E aí você pensava o seguinte, será que eu compro? Será que eu invisto no meu negócio? Será que eu abro um negócio? Ou será que eu deixo lá investido? Bom, está rendendo 14,25, vou deixar lá, porque está rendendo bem. Sempre, né, o Brasil foi assim o campeão de render bem essa taxa de juros, tá? Então, entrava muito dinheiro de fora para investir na renda fixa, porque é um dos países que mais paga bem. Só que o que aconteceu? Aí a gente tem agora, e sempre isso vai existir, tá? Uma balança. Porque nesse tempo, lá em 2016, o investimento rendia bem, mas a economia estava mal. Muitas empresas fecharam as portas, muitas pessoas foram demitidas,
Então, porque um grande investidor, ele pensava o seguinte, deixa investido lá, a economia está incerta e não vou investir no meu negócio. Então, investimento rendendo bem, mas o negócio às vezes indo mal, né? A economia indo mal, vendendo pouco, pensando em ter que fechar ou fechando as portas muitas vezes. Agora, no cenário atual, que nós, claro, muito se fala do efeito de política Bolsonaro, impacta diretamente os investimentos. O que isso aconteceu? Investimentos em renda fixa, o mesmo investimento agora, você pensa o seguinte, rende 6%, rende pouquinho, né? Que tal eu investir num negócio próprio? Que tal eu abrir o meu negócio? Porque o meu negócio hoje, ele vai dar 10% e a renda fixa está dando 6%. No passado, lembra, não tão distante, a pessoa pensava o seguinte, está dando 14,25 e o meu negócio está dando 10%. Então, é preferível deixar lá paradinho, com uma economia incerta, né, e rendendo, do que arriscar. Hoje, as pessoas já pensam o seguinte, numa renda fixa, eu não vou deixar paradinho, vou tirar da poupança, não rende mais nada, e vou investir em outra coisa, que pode ser o negócio próprio ou o investimento em renda variável, em ações, em fundos de ações. Eu tenho outros vídeos no canal que falam sobre isso, né? Em fundos multimercado, que combina renda fixa com ações. Então, você, aluno, você investidor, você que está pensando começar, já tem que começar investindo com a mente aberta. Por quê? Não dá para você investir só em renda fixa e tá tudo bem. É um primeiro passo, é sair da poupança, tá? Um primeiro passo é não ter título de capitalização. Por que, Aldri? Agora vamos a uma outra explicação. Eu não sei se você já viu outros vídeos e tudo mais, aqui a gente está falando um pouquinho de investimentos, eu falo o seguinte, é um conteúdo um pouquinho mais grossinho, né? O que você tem que fazer agora? Você vai ter que estudar um pouquinho mais, você tem que acompanhar mais a Aldri aqui no canal, você tem que acompanhar mais a Aldri aqui no Instagram, você tem que acompanhar mais para estar atualizado, para saber como investir, por onde investir, com quanto investir. Eu vou responder todas essas perguntas daqui a pouquinho, tá? Porque não dá mais para deixar lá na poupança, não dá também para sair arriscando, querendo, nunca investiu em nada e agora você teve uma promessa de ganhar 10% no mês, isso não é sustentável, tá? Então nem 8 nem 80, minha gente, nem 8 nem 80. A palavra, lá no livro de Provérbios fala que se você quiser enriquecer, que seja aos poucos. Então já tenha deixa, tá? Todo mês investindo um pouquinho, todo mês guardando, fazendo sobrar dinheiro. Então como é que começa? Fazendo sobrar dinheiro. Como começa a investir? Primeira coisa, tem que sobrar dinheiro, todos os meses. Esse é o melhor investimento, esse é o sustentável. Agora, aonde investir? Aí vai depender um pouquinho do seu perfil, vai depender um pouquinho da sua idade e vai depender um pouquinho de quanto que você tem para investir, tá? Porque eu tenho pessoas que talvez para você hoje seja um sacrifício você poupar R$50, R$100. Mas se é um orçamento, porque tem que fazer caber. Porque daí a gente volta lá na minha primeira live dessa série, onde eu falei de mentalidade. O que acontece? Nós temos conexões neurais que elas já se formaram. Então você pensa o seguinte, eu não tenho dinheiro. Então, beleza, o teu cérebro entende que você não tem dinheiro. E de fato você nunca vai ter dinheiro. Não consigo me organizar. São palavras de impacto imperativas e que você fala repetidamente e formam as nossas crenças, né? Eu falo disso bastante no meu curso e tudo, de como você romper com isso. Então, eu tenho medo de investir. Gente, o risco tá com dinheiro na poupança. Eu tenho medo de investir. Como é que faz uma pessoa que ela tem medo de dirigir? Quem pode responder? A pessoa tem medo de dirigir. Como é que faz? Respostas, vamos lá, acho que tem um delay aqui, né? Mas a pessoa ela tem medo de dirigir. Como é que faz? Acho que o nosso delay tá grande aqui, né? Mas eu vou dar uma ajudinha para vocês. A pessoa quando tem medo de dirigir, aí você pode escrevendo também. Mas a pessoa quando ela tem medo de dirigir, ela precisa, primeira coisa,
aprender, claro, porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Eu sempre uso também esse comparativo, né? Você tem medo de pular de paraquedas? Sim. Ah, tenho muito medo. Mas quem já estudou, quem conhece do vento, quem vai e se joga, já fez vários voos duplos, o cara, ele sabe que existe um certo risco pular de paraquedas, mas ele tem um controle, um certo controle, não 100%, mas ele tem um certo controle, tem segurança. E talvez, claro, ele até tenha uma incerteza, né? Dá aquele frio na barriga, mas a pessoa se joga, porque ela estudou, porque ela tem conhecimento, porque ela, de fato, ela foi lá e enfrentou. Então, a pessoa, quando ela quer pular de paraquedas, quando ela quer começar a investir, ela precisa seguir o mesmo caminho. Quando a pessoa quer dirigir, tem medo de dirigir, como é que ela faz? Primeiro estuda, conhece o mercado, desenvolve algumas técnicas pessoais. Eu falo muito assim de um portfólio pessoal de investimento, né? Uma forma de você investir que ela tem a ver com você. Não adianta pegar e dar Ctrl+C, Ctrl+V, é igual a educação de filho. A gente às vezes até quer, né, dar Ctrl+C, Ctrl+V, mas cada família é diferente, cada casa é diferente, cada filho é diferente. Pode ser até filho do mesmo pai e da mesma mãe, né? E você vai tendo que ter estratégias ao longo do tempo para lidar com essas oscilações, vamos falar assim. Eu tô misturando vários assuntos, você tá vendo? Mas a ideia é o quê? Falar de investimentos. Você tem medo de investir? Se enfrenta, se estuda e se joga. Mas não se joga sem saber o que está fazendo. Se joga tendo uma estratégia, né? Estratégias para você investir, no que investir. Com quanto começa a investir, Audrey? Hoje, bons investimentos você consegue investir a partir de R$100, tá? Bons investimentos, eu digo fundos, né? Dos quais você talvez não tenha tanta gestão, mas hoje os fundos são muito bem administrados. Uma previdência, ela pode ser feita também a partir de R$100, tá? Com taxas bem baixinhas. Então você não, o que acontece? Você não precisa ser um especialista, mas você precisa saber fazer as perguntas certas. Você precisa entender algumas coisas, tá? Eu quero voltar só um pouquinho agora aonde eu falei da poupança, porque eu quis falar do risco, né? O que acontece quando a pessoa deixa o dinheiro lá na poupança ou num título de capitalização? Se você já viu outros vídeos no meu canal, se não viu, tem uma série inteirinha com 21 vídeos de reconstrução financeira, só de investimentos. Tem vários outros vídeos, lives, né, que eu tenho feito. Mas a ideia é o seguinte, um investimento, para ser bom, é uma taxa de referência que a gente usa esse nome, tá? Ela tem que ter pelo menos 100% do CDI. Gente, com a nossa taxa de juros em 6%, o nosso CDI, nossa referência para saber se o investimento é bom ou ruim, estou falando só de investimentos aqui para você entender, para não confundir, é 5,9% de rentabilidade ao ano, tá? Então, o que isso quer dizer? Olha só, a poupança, ela tem algumas regras diferentes, né, com essa taxa mais baixa, e aí hoje a poupança ela rende 0,70 do CDI. Isso significa, nos dias atuais, 0,34 ao mês, tá? Eu não estou descontando inflação, e esse é o problema. O que é inflação? Deixa eu pegar um exemplo aqui, eu tenho um controle de um carrinho do meu filho. Imagina que eu consigo comprar esse carrinho aqui, esse carrinho de controle remoto, no início do mês. E o que acontece no final do mês? O controle e o carrinho, eles se valorizaram ao longo do tempo, tá? E o que aconteceu? Isso aqui, na verdade, ele vale mais, começou a render mais, a valer mais, perdão, a custar mais caro do que o meu investimento na poupança, tá? Então, o que isso ainda quer dizer, Audrey? Quer dizer o seguinte, ó, que esse controle, você botou na poupança no começo do mês, e você também botou o dinheiro proporcional a ele. Você teria dinheiro para comprar ele, tá bom? Mas o que aconteceu no final do mês, esse controle, o carrinho, eles aumentaram de preço.
Inflação, isso se chama inflação. E o dinheiro na poupança, ele rendeu um pouquinho, mas rendeu menos. No final do mês, o controle, o carrinho está mais caro do que o que rendeu na poupança. Então, isso é perda do poder de compra. Você teve perda do poder de compra, deixando na poupança. Rende 70% do CDI. Lembra que você precisa ter um investimento bom com 100%, é o mínimo, tá? Um investimento bom de renda fixa, bem gerido e administrado. Beleza. E título de capitalização que eu comentei? Terrível, tá? Por quê? Porque rende 60% do CDI, rende menos que poupança. De fato, você está agora jogando dinheiro fora, tá? Com título de capitalização, tá queimando dinheiro, rasgando dinheiro, botando dinheiro no lixo, na verdade alimentando os bancos, né? O banco adora quando você deixa na poupança, adora quando você tem um título de capitalização, porque é a forma deles ter um dinheiro bem barato. Então, por que eu falo que não dá para gerar riqueza, né, no Brasil, no sistema financeiro bancário? Por quê? Porque se você ficar devendo R$1.000, esquece que você vai conseguir pagar tão cedo, né? Porque os juros vai ser enorme. Agora, se você... Vamos dar um exemplo aqui. Eu até coloquei hoje lá no meu Instagram, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Eu coloquei aqui, por exemplo, se a pessoa no cheque especial tiver R$1.000 de dívida, em 3 anos já está em 111 mil essa dívida. Já pensou? Que desespero? Né? Impagável se não tiver um plano de ação, né? Quebrar esse ciclo de dívidas. Agora, se você tiver R$1.000 rendendo em 3 anos, é de chorar em alemão, nem eu falo, né? É de chorar em alemão, minha gente, porque não dá. Então, agora vamos falar o seguinte: o que seria o ideal? Você investir fora dos bancos, tá? Você investir... mas eu preciso... Eu não tô falando o seguinte, o banco é muito bom, é necessário, né? Em alguns momentos, mas muito para financiar o negócio. Agora, não bens de consumo, não coisas pessoais, porque é incompatível, né, com o serviço oferecido muitas vezes, tá? Então, a primeira coisa, você tem que ter um pouquinho de conhecimento. Esse aqui já é suficiente, porque o dinheiro não pode estar na poupança, não pode ter título de capitalização, tá? Se você pensar lá no longo prazo, faça uma boa previdência, com R$100 por mês, com 200, quanto mais melhor. Mas eu ouvi falar que previdência é muito ruim. Gente, se atualiza, por quê? Porque as previdências atuais estão muito boas. O que é uma previdência complementar privada? Porque a do INSS esquece, né? É uma previdência que ela tem alguns benefícios, por isso que fala complementar, para complementar a sua renda, para complementar a sua aposentadoria do INSS, pode continuar contribuindo lá, mas tem algo complementar, tá? Então hoje tem diversas gestoras muito boas, resultados muito bons, benefícios excelentes, por quê? Porque você pode ter um retorno, um abatimento de imposto de renda, inclusive dependendo, né? A aula não é sobre previdência hoje, mas você não tem o Come Cotas, porque é um fundo com alguns benefícios, muito bem gerido, muito bem administrado. Agora é importante, claro, fazer direto numa seguradora, não por bancos, tá bom? Quando eu quero melhorar a relação do banco, então eu vou para uma cooperativa. A cooperativa de crédito hoje tem tido melhores taxas, melhor rentabilidade, às vezes não cobra nenhuma taxa de administração, tem ótimas previdências, né? Então ainda você consegue manter uma relação, ter uma boa rentabilidade, tá? Então começa a investir e começa com pouco, não importa com quanto, porque o nosso cérebro precisa entender que agora você não é mais um devedor, você não é aquele que está sempre com o cartão arrastado, com contas, com parcelas, mas você é agora aquele que empresta dinheiro. Se é para usar o banco, que não seja para financiar, mas seja para emprestar para ele, né? Só que aí você tem que fazer as perguntas certas. Que taxa? Quanto custa? Né? Qual é? Tem alguma taxa extra? Lê as letras miúdas de contrato. Isso é muito importante. Aldri, qual é o melhor caminho hoje para investir? O melhor caminho para montar um portfólio de investimentos é através de uma corretora de valores, tá? Então, lá por quê? Porque você não tem o risco da instituição corretora. A corretora é como um grande shopping center, onde lá dentro
você vai ter o quê? Você vai ter outros bancos, você vai ter outros produtos, outros fundos, outras gestoras, seguradoras, você vai ter ações, você vai ter fundo imobiliário, você vai ter infinitas opções de investimentos para diversificar, para minimizar o risco, começando com R$100, ou com 1.000, ou com 200 mil, ou com 500, ou com 1 milhão, ou com 10 milhões, tá? Você consegue diversificar bem. Audrey, mas eu quero começar com pouco, e eu tô começando agora, e quero sentir um pouquinho. Gente, tem diversas opções hoje, tá? Hoje nós temos banco digital, zero taxa. Falei já de cooperativas, né, de crédito que estão crescendo, expandindo muito nessa área também. Vamos pegar um outro exemplo. Tem hoje os robôs de investimentos, tá? Eu não tenho muito tempo para acompanhar, nem quero estudar muito. Hoje, robôs de investimentos é o que é também, é o que tem de melhor no mercado, porque ele faz é como se fosse um médico online, né? Faz um raio-x lá de você e aí faz o quê? Ele te dá algumas opções de investimentos, tá? Então também é interessante, você pode inclusive colocar o teu sonho, falar quanto que você tem de dinheiro, ele já responde online 24 horas, tem gente te atendendo e não cobra nada por isso. Então é interessante, tá? Eu tenho pessoas aqui, ainda estamos na nossa transmissão do Instagram, tá? Quem está lá no YouTube depois... Olha, eu vou responder algumas perguntas, já vi que tem um monte de pergunta, né? Mas vou tentar responder todas, para você não dormir com dúvida. Mas se eu não responder algumas, entra lá no meu Instagram, @AudreyBarnest, vou estar respondendo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação? Antes de eu entrar nas nossas perguntas aqui, vamos fazer uma recapitulação do que você viu até agora, tá? É o seguinte, você precisa mudar a sua mentalidade, né? De devedor, daquele que financia e que acha que talvez tenha que ter dívida para adquirir as coisas. Não, você precisa planejar, tá? Então, a primeira coisa, planejamento. Você pode ter quase tudo, né? Como eu já expliquei, mas quase tudo que você quer mesmo, planejando, tá? Segunda coisa, tenha uma outra fonte de renda além do seu trabalho e que essa fonte de renda seja investimentos. Então, você precisa pensar nos investimentos como uma fonte de renda, como uma renda extra, num investimento, por exemplo, de aposentadoria ou até de ações para servir o teu propósito. Você trabalha enquanto você tem agora bastante gás, bastante energia de trabalho, sabe, 13º, participação em lucros de resultados, você vai tendo outras coisas. Joga tudo numa conta de investimentos, tá? E você investe por lá, você guarda um valor. Eu recomendo que no mínimo 20% seja investimentos para você, tá? Na aula, na série, né, da anterior, nossa live 3, eu falei sobre como dividir o orçamento. Então, dentro daquilo que eu falei da divisão, 20% para investir, 10% para o longo prazo, 10% para um médio prazo, que seriam os nossos sonhos pessoais, tá? Viagem, troca de carro, compra de casa, cada um tem os seus sonhos e aí vai, tá? Um planejamento de intercâmbio, de viagem missionária, tem diversos sonhos que eu recebo aqui, ideias, né, do que querem fazer. Então fica livre para sonhar. Sonha porque dá para realizar, só precisa planejar, tá? Precisa sobrar, precisa organizar. Então, claro, vamos lá, falamos de você mudar a sua mentalidade para investir, você tomar consciência de que precisa administrar bem os recursos, tá? Aí você cabe dentro do orçamento, você está sobrando agora 20%, consegue investir? Onde investir? Então agora eu já falei aqui, tá? Não na poupança, falei o que não, né? Não no título de capitalização, sabe? Alguns bancos, olha só, tem um fundo no Brasil, o maior fundo de investimentos que tem no Brasil, ele rende 60% do CDI. E ele cobra uma taxa de administração de 2,9%, quase 3%. E as pessoas estão perdendo dinheiro mês após mês, repetidamente, e não sabem disso. Então você paga caro pela desinformação, né? Por uma má gestão. Já peguei, por exemplo, Previdência, que a taxa é de 3%.
Já peguei outros fundos com taxa de 5%, tem taxa de carregamento, toda vez que você bota dinheiro, tem taxa de saída, se você quiser tirar o dinheiro. Vários bancos, claro, já estão acordando, já estão eliminando as taxas, mas mesmo assim, às vezes a gestão não é tão eficiente, tá? Então, mesmo zerando, às vezes as taxas não tem uma boa gestão. Mas tem que olhar, não estou generalizando, tá? E nem colocando aqui uma sentença verdadeira e eterna, não, porque assim, o mercado vai se modificando e nós temos que acompanhar o que está acontecendo. Hoje, você pode começar a investir com quanto? Com R$100 seria o suficiente, né? Não é vamos falar assim, é o pontapé inicial, mas não é o que vai te garantir, né? Não vai mudar a sua vida, não. Mas ele é um pontapé inicial, tá? Para você começar a poupar. Agora, já tem mais? Meu Deus, muda o investimento, tá? Eu até tinha numa apresentação minha aqui, por exemplo, R$200 mil na poupança, né? R$200 mil num outro tipo de investimento. Gente, é discrepante, tá? Porque olha só, tem fundo imobiliário, às vezes a pessoa tem um imóvel de 200 mil ou dinheiro para entrada de um imóvel, R$200 mil, né? Ele se transformou em, deixa eu ver até se eu acho aqui, depois eu vou procurar para vocês. Mas a poupança rende 0,34. O fundo imobiliário, vamos falar 4,55 ao ano, poupança, tá? O fundo imobiliário, que é um fundo de imóveis, que você hoje tem acesso a isso, a partir da maioria de R$1.000, tá? Ele rendeu 68% de rentabilidade. Você ganha com a valorização das cotas e você ganha também com o retorno, né? Com o aluguel também. Isso é online. Você ganha um dinheiro lá de dividendos também, se você investir em empresas que pagam bons dividendos. O que tem hoje no mundo dos investimentos? O que seria o inicial? Para quem quer assim, eu quero virar chave e eu quero começar. Olha, bem simples. Tesouro direto, tá? Tesouro Selic, por quê? Mas rende tão pouquinho, né? Mas rende mais que poupança, tá? E é aquele dinheiro, se você precisar, ele está disponível, né? Mas não está na poupança, tá? E segundo, um fundo de ações, tá? Eu tenho até um vídeo que fala de BOVA11, de IVV11, de outros, até postei esses dias no meu Instagram também, rentabilidades que aconteceram nos últimos 12 meses. Por que elas estão tão boas, né, as ações? Porque são empresas. Lembra que eu expliquei no começo? Há um tempo atrás, o cara cruzava os braços, deixava na renda fixa, agora ele está investindo no negócio. Quando você tem ações, você é sócio de empresas que estão crescendo, que estão evoluindo, que estão gerando emprego. Então, essa rentabilidade, esse crescimento da economia, quando nós investimos em ações, você participa disso. Agora, fica a dica. Assiste meu vídeo lá de BOVA11, tá? Por quê? Porque BOVA11 é um fundo de ações, é a porta de entrada para quem quer começar a investir nesse mercado correndo pouco risco, tá? Porque você está investindo como se fosse numa cesta de várias empresas. Então, por exemplo, o Ibovespa, a Bolsa, ela tem lá 66 empresas, tá? Quando a pessoa vai investir na Bolsa, normalmente ela pensa assim, Vale, Petrobras, Gerdau, que mais que o pessoal fala aí? Lojas Renner, Magazine Luiza, que está bem alta, né? No varejo, consumo. Mas aí mesmo que você bote lá R$10 mil e diversifique, você está muito exposto aos setores da economia, tá? A um petróleo, a uma mineradora, a um varejo, né? Agora, quando você compra o índice, é como se você estivesse comprando cada uma das ações de 66, mas você pode comprar a partir de R$1.000, tá? Então, você compra R$1.000 e você tem como se fosse a cesta do índice, com 66 empresas super diversificado, que tem energia, que tem consumo, que tem minério, que tem petróleo, que tem vários setores de atividades econômicas diferentes, tá? Então, talvez não vai ter aquele boom explosivo, mas ele vai acompanhar, tá? E a nossa bolsa, ela tem, assim, uma média dos últimos 15 anos de 2% ao mês, o que é excelente, tá? Então, não se desespere no momento de queda, porque lembra da nossa gangorra que eu falei? Às vezes, eu até ensino essa técnica de gestão de patrimônio, depois que o bolinho ficou um bolão, no meu curso, tá? No curso Transformation, que é o quê? É você fazer
vamos falar, um acompanhamento bem fácil, bem simples. Você talvez, talvez para algumas pessoas seja um pouquinho complicado, porque é o primeiro contato, mas é simples, tá? Então eu sou defensora de que você precisa aprender a fazer seus próprios investimentos, assim como sou defensor de você aprender a fazer sua própria comida e não comprar congelada, né? Entendeu? Assim como eu sou defensora de você fazer, eu sou muito do it yourself, né? De você fazer você mesmo para não pagar tão caro. Porque você pode sim delegar isso através de um fundo. Ah, porque eu não tenho, mas quando você começa a investir, você quer acompanhar, você abre o aplicativo, você acompanha, você quer ver quanto rendeu. Todo dia você está acompanhando, né? Nunca olhou, mas vai começar a olhar todo dia, de hora em hora, se duvidar, né? O que também não é muito bom, porque o investimento é para ser o fermento do teu trabalho. Então, por isso, quanto antes, melhor, tá bom? Quanto antes começar, melhor. Mas nunca é tarde. Se você está aí assistindo, já tem 60, 70 anos, guarda um dinheirinho. Por quê? Porque a gente tem que se prevenir, né? Estamos podendo curtir mais, viajar mais, viver mais, né? Então nós precisamos ter um cuidado com isso também, com o nosso futuro lá na frente, tá? Eu vou pegar aqui lá no canal do YouTube agora e vou dar uma respondida aqui nas nossas perguntas, tá bom? Então fica ligado aí que eu vou, já agora que estou abrindo aqui pra gente rapidamente falar sobre alguns investimentos, responder algumas perguntas. Olha só que louco, né? Que louco, que louco, que louco. Se você deixar R$100 na sua poupancinha, em 5 anos você vai ter R$6.857. Se você mudar para um investimento um pouquinho melhor, tá? Pode ser um CDB, pode ser um RDC, né? Que não tenha nenhuma taxa. Ele já, de 6.857 paradinho na poupança, você vai ter 7.283. No final de 10 anos, os R$100 por mês se transformariam em 15.298. R$100 por mês investido num investimento um pouquinho melhor, sabe? Só aquele incômodo de mudar e melhorar o investimento, você já ia ter lá 17.316. Em 20 anos, os 39 mil na poupança, 50 mil, quase 51 mil no investimento um pouquinho maior. E se um pouquinho maior, poupança 4,55, tá? Investimentos um pouquinho melhor, 6,91 ao ano. Não é muito, tá? É um investimento só um pouquinho melhor, ainda conservador. Nem tô falando aqui de nós melhorarmos para uma combinação com renda variável, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Qual a melhor maneira de investir 100 mil? Igor, a melhor maneira de investir 100 mil é diversificando, tá? Gosto muito dessa estratégia que, claro, semana que vem eu vou falar um pouquinho de gestão aqui de patrimônio, tá? Mas de você dividir. Bota 50 mil numa renda fixa, bota 50 mil numa renda variável. Renda fixa, para quem está se familiarizando agora. A renda fixa é um investimento que você corre menos risco, porém vai render menos, tá? E a renda variável é o quê? O que tem na renda fixa? Tem a poupança, que não é interessante, mas tem a poupança. O que nós temos também na renda fixa? Deixa eu ver se eu entro aqui de novo. O que nós temos na renda fixa também? Nós temos tesouro, tá? Tesouro direto. Nós temos o Selic, o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA, são renda fixa. Porém, eles podem, em algum momento, ter desvalorização. Então, é muito importante saber, né, ter o prazo certo dos teus investimentos, para que você quer, em quanto tempo. Olha só, investimento bom, hoje até postei isso no Instagram, não é aquele de curto prazo. Por quê? Porque é igual no curto prazo é igual à agricultura. A única coisa que você vai conseguir colher é o brotinho do feijão, né? Agora, investimento bom, ele tem que ser duradouro, tem que ser constante, tem que estar... Então, assim, nós temos a poupança, falei, mas imagina que eu não falei dele, tá? Tem o tesouro, né? Temos fundos de renda fixa, fundo DI, CDB, RDC, CDB de banco, RDC de cooperativas, né? Investimentos seguros,
tá? É assim, interessante para ser um colchão. Então, deixa 50 mil lá. Investimentos agora para você tentar ganhar mais. Então, você divide o teu patrimônio, né? Bota os outros 50 mil lá, tá bom, Igor? Igor, isso aí, tá? Então, você tem... Aí já temos outros investimentos. Tem CDB, tá? Que rende... CDB, na verdade, depende, mas ele vai ser renda fixa, né? Mas a gente tem fundos multimercados, nós temos as próprias ações, nós temos os fundos, né, de imobiliários, nós temos outros investimentos, tá? Não vou entrar fundo, porque eu acho que daí a gente vai evoluir demais, talvez, né? As pessoas podem se perder no meio do caminho. Mas pensa o seguinte, renda fixa, alguma coisa que vai se mover pouco, vai te dar uma segurança, é o teu colchão. A renda variável, pensa em ações, pensa em crescimento, em valorização, mas você sabendo o que está fazendo, tá? Interessante para você ter uma rentabilidade melhor. Todo investimento ele precisa ter segurança, ele precisa ter rentabilidade e ele precisa ter uma carência, né? Um prazo também para isso, tá? Então, quando a gente diversifica, às vezes a gente tem um investimento que rende bastante, mas não é tão seguro, como ações talvez. Por quê? Porque eu não sei o retorno. Não é que não é bom, na verdade é ótimo, mas eu não sei quanto que eu vou ter, tá? Mas eu posso ser surpreendida e ter muito mais do que deixar tudo lá paradinho, numa renda fixa, paradinho, né? Sem muita movimentação, sem muita... Então, isso é interessante, tá? A Jaqueline me pergunta, qual aplicação rende 100% do CDI? Existem diversos fundos, diversos CDBs, diversos RDCs, diversos... existe até o LCI, LCA, que são investimentos, o que é? Letra do crédito imobiliário, letra do crédito ao agronegócio. São investimentos interessantes porque são isentos de imposto de renda. A maioria não rende 100% do CDI, tá? Mas como não tem o imposto, ele chega muito próximo, chega a 99%, às vezes chega a 100% do CDI. Então, hoje tem muitas opções rendendo 100% do CDI, tá? Vamos lá. No Conta é uma boa opção? No Conta, sim, é uma conta digital que você pode investir. Acho que alguém colocou aqui, né? Ela rende a Selic, 100%, tá? Eu não sei de fato, tá? É o Igor que está escrevendo aqui, né? Como é que é a transação, a questão do imposto de renda, se ele já desconta automaticamente quando você faz uma venda, né? Eu não sei, eu não uso no Conta, não, tá? Mas se alguém souber, pode escrever aqui também. A Miriam pergunta qual o melhor investimento para 134 mil. Gente, depende, tá? Depende. Não é porque eu não tenho a resposta. Eu acho que eu já expliquei um pouquinho para o Igor aí. Depende do prazo que você tem para investir. Eu quero para ano que vem comprar uma casa. Bom, então a gente não vai ter muitas opções. Eu quero para daqui 20 anos. Ótimo, excelente. Então depende agora do prazo, né? Depende do sonho, depende da sua idade um pouco, tá? Para a gente poder traçar uma estratégia aqui. Mas pensa o seguinte, eu preciso diversificar, então isso serve para todo mundo, independente do valor. Se você tem 100 mil, diversifique 50 mil, 50 mil, renda fixa, renda variável. Se você tem 10 mil, 5 mil em cada um, tá? Eu gosto muito de você formar uma reserva de segurança, tá? Então, junta um valor lá no Tesouro Selic, primeiro, o que eu faço se eu não tenho nada? Então, junta primeiro um valor, tá? Bota uma meta aí, 3 mil, 5 mil reais, para você juntar numa renda fixa, segura esse valor. Depois você começa a fazer o outro montante da renda variável, tá? Então, uma opção interessante. Jaqueline, o LCA rende mais ou menos 96, 98 do CDI, depende do emissor, tá? Bova 11, investimento a partir de quanto? R$1.000, eu acho que é 960 mais ou menos, tá? O Alex me pergunta, tenho 5 mil para investir, o que você sugere? Depende. Depende se você vai precisar desse dinheiro para agora ou não, tá? Se você não precisa desse dinheiro, então invista bem para longo prazo, tá?
Mas se essa é a sua única reserva financeira, coloca numa renda fixa, começa a juntar agora um valor maior, né? Um montantezinho, até juntar mais 5 mil, vamos falar assim, para uma renda variável, tá? Infelizmente, meu dinheiro está na poupança. Pronto, tá resolvido. Hoje já tem a aula aqui, sai da poupança, tá? Onde investir o 13º? Miriam, depende, Miriam. Depende dos sonhos. Gente, por isso que eu gosto muito da minha primeira aula que fala de propósito, tá? Porque isso, de fato, depende do teu propósito, tá? Depende da tua idade e depende dos teus sonhos. Como eu falei, às vezes a pessoa tem um valor grande, mas ano que vem eu vou ter que construir, ano que vem eu vou ter que fazer alguma coisa. Não. Investimento, ele pode ser assim, mas o ideal é que ele que crie raízes, entendeu? Então, que você não precise tão cedo. Eu colocaria, se você não tem, né, eu não conheço detalhes, eu tenho só o dinheiro do 13º, o que eu faço? Eu colocaria num fundo que é para vencimento daqui 2, 3 anos, tá? Eu colocaria em ações, esses 5 mil, eu tô dando opções dentro daquilo que eu acho interessante. Ou eu faria uma previdência, com aporte de 5 mil e depois algumas mensais, né? Algumas não. Aí vamos falar assim, você faz um aporte esporádico de 5 mil, começa com 5 mil e depois faz R$500 por mês, por exemplo, tá? Obrigado, professora. Valeu, gente. Tem gente aqui ao vivo também, fazendo perguntas. Olá. A Cláudia tá aqui. A Cláudia está aqui. A Cláudia é aluna do meu curso. Olha só, a Cláudia é aluna. A Bispa Sônia também entrou aqui. Meu Deus, como eu amo. Como eu amo, como eu admiro, como eu tenho um carinho enorme. Como eu tenho saudades. O Tiago também tá aí. Gente, sejam bem-vindos, tá? A Priscila, todo mundo online aí. Se tiver perguntas, tá? Façam suas perguntas. Vamos lá. Qual corretor é confiável? Isabel, vou dar umas dicas aqui, tá? Hoje as boas corretoras, todas as corretoras, elas precisam ser autorizadas, tá? Pela CVM. CVM é Comissão de Valores Mobiliários, tá? E o que a CVM faz? A CVM, ela autoriza, ela dá um ok, ela fala o seguinte, olha, você está apto a operar. Então, a transacionar, né? Então, vamos supor o seguinte, se você tem pouco dinheiro, tá? E quer começar, eu sempre falo o seguinte, aprenda a fazer que vai sair mais barato, tá? Por quê? Porque o ideal é que você não precise de ajuda nenhuma, de assessoria nenhuma, tá? Então, por exemplo, hoje uma corretora boa que vai atender você, como é que você faz, Aldo? Como é que você vai abrir uma conta numa corretora? Ou você vai abrir uma conta, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, num banco digital. Você vai ter que transferir do seu banco tradicional para a sua conta na corretora, entendeu? Você vai transferir o teu dinheiro, você cadastrou lá, inclusive dados bancários, dados pessoais e dados bancários. E você vai agora, vamos lá, os 5 mil, vamos dar esse exemplo, lá no Banco do Brasil, um exemplo, lá no Bradesco. Agora você faz uma transferência do seu CPF para o seu CPF dentro da corretora, tá bom? Então, chegou aqui, você vai ter o acesso totalmente online, vai acompanhar e agora você vai poder fazer a sua aplicação. Então, tem uma aba lá, a maioria tem, aba de renda fixa, aba de renda variável. Você vai lá, escolheu o tesouro que quer investir e investir. Simples assim, digita a tua senha, a tua assinatura eletrônica e amanhã já está rendendo, tá? Isso também para ações. Entra lá no Home Broker, vai digitar a tua senha, a tua assinatura eletrônica e beleza, entendeu? Então, Patrícia, o que você acha? Podemos confiar em agente de corretora? Gente, eu acho que você tem que aprender a fazer sozinho, tá? Acho sim que pode confiar, mas você paga por isso. Então, às vezes, não é vantagem. Às vezes, vale a pena você ir aprendendo, ir aos poucos, dependendo do volume que você tem. Então, para corretora, para robôs de investimento que estão muito em alta, né? As startups hoje vieram para modificar o mercado financeiro.
gosto muito, sim, são interessantes. Então, uma corretora que você tem que operar sozinho. A Rico é boa, a Easy Invest é boa. Eu tenho aqui um vídeo até também no meu canal do YouTube sobre o Warren, né, que é o robô de investimento. Entra lá, depois procura mais informações. Eu preciso de assessoria, a XP é melhor, né? Por quê? Porque vai ter um assessor que vai te dar suporte, mas possivelmente você, claro, você paga mais por isso para ter uma assessoria. Então depende da necessidade, tá? Eu sou day trade, eu quero operar bolsa, a Clear é a melhor, né? Taxa zero, corretagem para tudo zero. Então se você já sabe o que quer fazer, vai para Clear, que isso é ótimo para operar bolsa, tá? Ouvi uma pergunta aqui. Bitcoin, não acho uma boa, tá? É um mercado não regulamentado. É um mercado muito incerto, enfim, não acho um bom investimento, tá? Não acho um bom investimento porque nós não temos nenhuma garantia de nada. Mas a pessoa me garante retorno, isso aqui. Gente, eu tô falando de investimentos seguros, confiáveis e sustentáveis, tá? Sempre vai existir aquele investimento que quer transformar e quer te pegar pela ganância. Ele quer transformar você num milionário da noite para o dia, num multimilionário da noite para o dia, mas isso não é sustentável, tá? Então, vá com calma e vá investindo aos poucos e saia primeiro da poupança, né? Porque a maioria das pessoas, às vezes, não sei se é o caso, né? Não tô falando isso mas às vezes a pessoa só conhece poupança e quer ir pro Bitcoin, né? Então, tem uma escadaria para subir bem grande aí para chegar lá, tá? Você acha que... Tá. Leilão de imóveis. Igor, eu não tenho muito conhecimento, tá? Não posso falar a fundo, mas sei que quem estuda, acompanha, conhece, né? Em tudo existe oportunidade. A gente precisa saber se elas são pra gente, né? Então, a minha especialidade é um pouquinho mais sobre investimentos financeiros, né? Banco digital é confiável? Sim, confiável, tá? Vamos ler. O que não fazer? O que não fazer já falei, né? O que não fazer é você não deixar dinheiro parado na conta corrente, não deixar dinheiro na poupança, não ter título de capitalização, não ter investimentos que rendam menos que 100% do CDI. Isso você não pode fazer, tá bom? Qual indicadores para avaliar microcaps e small caps para ganho de capital visando manter a carteira para longo prazo? Olha, tem um site, Eliseu, porque aqui eu ia levar um tempão para te explicar tudo isso, né? Porque tem vários indicadores, né? O PL é interessante, o Dividend Yield é interessante, mas tem um site chamado Fundamentos, tá? .com.br. Lá você consegue digitar o código das empresas ou o nome da empresa, ele vai já te trazer o código e ele vai te dar um panorama geral de como é que está essa empresa, o balanço da empresa, o patrimônio da empresa, esses outros indicadores, né, que são interessantes para você manter numa carteira de longo prazo, são fundamentos mesmo, né, das empresas. Então entra nesse site fundamentos.com.br, você pode ter bastante informação lá do que olhar, do que avaliar, né? Normalmente ele já aparece, o que está ruim está em vermelho, o que está bom está em... Porque tem que ser uma visão macro, não adianta específico num indicador, né? A gente chama isso de valuation, né? Precisamos olhar um pouquinho mais de tudo. Eu não sei se uma coisa está cara ou está barata, né? Cada empresa eu preciso olhar de forma específica, tá? Qual o rendimento de BOVA mensal ou anual? Eu acredito... Ih, acabou minha bateria aqui para eu olhar aqui. A BOVA 11, se eu não me engano, ela estava em 16%, tá? 16 e alguma coisa até agora. Mas você pode entrar ali no... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Só pra você não dormir com dúvida, né? Eu não acompanhei essa semana agora. Eu sei que o mercado aí deu um... Ó, a BOVA 11 hoje está custando R$ 95,90, tá? No último ano, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele vai me dar rentabilidade.
Hoje caiu 0,89, 0,86. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele puxa. Enquanto abre aqui, eu vou ver se eu acho essa... Mas aí estava em torno de 16%, tá? Hoje caiu um pouquinho, então toda semana tem os seus ajustes, né? Na semana passada, quando eu olhei, estava com 16 e pouquinho aí no final no final, né? Fechando o mês de agosto, tudo. 2019 tá com 13,36%, tá? De rentabilidade. Na verdade, nessa última semana teve uma quedinha, então... Mas atualizando aqui, BOVA11 está com alta de 13,36% de rentabilidade de janeiro até o dia de hoje, tá? Temos mais perguntas, gente? Nós já vamos encerrar, né? A ideia não é passar a noite toda aqui. É só você despertar. Semana que vem, terça-feira, tem mais. E se ficou mais dúvidas, eu te convido agora a ir, sabe aonde? Lá no meu Instagram. E olha só, tem mais uma coisa bem legal. Muitas pessoas têm me pedido, né? Para aprender bem sobre os investimentos, como fazer essa gestão da renda fixa com a renda variável, não depender, né, da indicação, né, do gerente do banco, de assessores e tudo mais. Eu te ensino a fazer isso, tá? Tem um curso Transformation, que eu vou abrir as vagas na semana que vem, na terça-feira que vem. Então, assim, quem está acompanhando, que já está cadastrado, recebeu o link hoje por e-mail. Você não se preocupe porque você vai ser avisado, né? Essa oportunidade eu faço poucas vezes porque eu faço uma mentoria, onde eu acompanho semana por semana, né? É um treinamento aí de 4 semanas, 30 dias para uma metanoia financeira. Então, é mão na massa, né? Eu pego na sua mão, vamos junto, vamos fazendo as coisas. Então, quem quiser depois aprofundar, aprender como fazer, semana que vem será a oportunidade, tá? De entrar numa nova turma do curso Transformation. E para quem não se cadastrou, você está assistindo no canal e não recebeu o e-mail, não está cadastrado na lista da Audrey, você vai digitar audreybarnesch.com.br/transformation, tá? Transformation, né? Em inglês, transformation, que aí você cadastra o seu contato lá, você vai receber o link, né, da próxima aula na semana que vem e também essa oportunidade de fazer parte da nova turma do curso Transformation. Legal, gente? Semana que vem eu dou detalhes do curso, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, vem dentro dessa dinâmica de trabalhar mentalidade, trabalhar orçamento, investimentos e a gestão do patrimônio. Então é uma semana, claro que isso você vai desfrutar uma vida inteira, né? Mas depois lá na frente juntou um valor, como fazer isso? Eu dou um passo a passo, como abrir a conta na corretora, ou por onde começar, né? Quais são os caminhos que você tem que trilhar. Então, a gente na mentoria é legal, eu não consigo fazer isso direto, porque não tenho como, né? A gente trabalha no coletivo, mas de forma individual, tem um grupo para a gente tratar também disso, dou várias dicas de livros, né? De ideias, coisas que eu faço também. Então, estejam comigo na próxima semana, na terça-feira que vem, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Indiquem, compartilhem com pessoas. Mais dúvidas, entra agora lá no Instagram, @audreybarnesch, e eu vou estar respondendo dúvidas. Eu vou terminando aqui, eu vou postar uma foto com um resuminho do que a gente falou aqui. E você comenta lá, hashtag Metanoia Financeira, se você esteve na nossa live aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Beijo, Patrícia, Helena, Guilherme, Flávio, Jaqueline, Igor, Elaine, André também tá aqui, a Fernanda Assis. Espero que vocês compartilhem esse conhecimento, tira o dinheiro da poupança, tira o medo, enfrenta, né? Porque é de pouquinho em pouquinho, são pequenas mudanças, mas que são necessárias para viver uma transformação financeira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live e até semana que vem. Até no Instagram, né? Tchau, tchau!